Bom dia, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza. Nosso grande abraço nesse momento, onde quer que você esteja, qualquer que seja o horário que você esteja nos ouvindo, nos acompanhando. Essa semana, uma semana especial, a Semana das Mães. Aqui também enviamos o nosso abraço, nosso carinho, onde você estiver, para cada mãe, cada avó, cada bisavó e para todas aquelas que também têm filhos do coração e que foram gerados pelo útero espiritual e estão sendo mantidos pelo útero emocional, carinho, afeição e que têm abençoado a vida de pessoas. Hoje nós vamos falar de uma mãe que adotou um filho pelo útero espiritual, pelo útero afetivo, e esse registro está em Romanos, capítulo 16, apenas um versículo, que é o versículo 13. E ele diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. É uma palavra de Paulo à igreja em Roma, e é muito interessante, porque à primeira vista, o capítulo final de Romanos, que é o capítulo 16, parece apenas uma lista enfadonha de nomes de pouco ou nenhum significado para nós hoje. Mas um estudo mais atento desse capítulo, negligenciado tantas vezes, revela muitas lições importantes para o cristão. Veja que interessante, o pastor Rousseau Shedd, na sua Bíblia de Estudo, ele traz um comentário, uma análise sobre essa citação que Paulo faz no capítulo 16, quando ele saúda Rufo e tantos outros cooperadores, e ele fala da mãe dele, que também se tornou uma mãe para ele. Rufo aqui deve ser o mesmo que é designado como filho de Simão o Cirineu. Está citado em Marcos 15, 21, e Marcos, escrevendo para Roma, no ano 60 depois de Cristo, usaria Alexandre e Rufo, membros da igreja de Roma, para identificar Simão, que carregou a cruz juntamente com Cristo. Eleito aqui tem a ideia de distinguido e apreciado. Quando então foi que a esposa de Simão se tornou mãe para Paulo? Alguns identificam o Simão Níger em Atos 13:1, como o mesmo que eu já citei em Marcos 15:21, quando fala que Simão Cirineu ajudou a carregar a cruz de Cristo. Portanto, pai de Rufo. Nesse caso, é muito natural que Paulo estivesse hospedado na sua casa quando Barnabé o procurou para ajudar no ministério em Antioquia. Isso lá no início, quando Paulo precisava de referência, e Barnabé gentilmente faz essa ponte de trazer Paulo para, no início do seu ministério, ele poder ser acompanhado, discipulado, abençoado, e assim Paulo teve em Barnabé essa grande ajuda. Possivelmente Barnabé foi encontrar Paulo lá na casa de Rufo, e agora então ele, nessa lista de cooperadores que está no capítulo 16 de Romanos, Paulo então, entre tantos que ele está citando, ele fala que a mãe de Rufo tem sido uma mãe para mim. E é muito interessante entendermos que em todas as necessidades, em todos os trabalhos que Paulo desenvolveu, houve então essa necessidade de que havia uma natureza familiar e os ternos afetos que são tão necessários na vida de um missionário, na vida de um apóstolo, na vida de um líder que estava à frente de tantos desafios, que nós vamos entender isso
na caminhada de Paulo, nas viagens missionárias de Paulo, ele então destaca que essa mulher, que era mãe de Rufo, tornou-se também uma referência de uma mãe amada para si mesmo e que marca a vida de Paulo, a necessidade de Paulo e a caminhada de Paulo, que tinha sido deserdado da sua família original e que agora é recebido de braços abertos por essa mãe que também o hospedou e que tem aí uma vasta ligação com uma história maravilhosa para ele, mas também para a igreja que estava começando nos moldes do cristianismo. A minha pergunta hoje para todos nós que somos mãe, avó ou bisavó, ou que também temos adotado filhos afetivos do nosso útero espiritual, emocional, alguém que não foi gerado em nós, mas que pelo amor nós adotamos, a minha pergunta é: você tem tido esse privilégio de estender amor às pessoas que estão em sua volta, não somente aos seus filhos e filhas que são biológicos, mas também, por exemplo, numa igreja, quando nós temos tantos órfãos, quando nós temos tantas pessoas sem uma família presente, e então nasce essa necessidade do acolhimento e de trazer para perto do nosso coração, não somente com um olhar, com um abraço, mas também com um apoio, com orações, com tantas vezes a necessidade, muitas vezes até de hospedar em nossas casas, em nossas vidas, pessoas que precisam desse apoio, dessa ajuda, desse socorro e também, como Paulo, lá no futuro, irão então agradecer esse cuidado e também essa maternidade que foi estendida por pura generosidade, como nós sabemos aqui que essa bondade maternal da mãe de Rufo foi estendida para Paulo, de modo que o apóstolo não só foi marcado, como também depois a homenageia nessa lista de cooperadores, de tantos que puderam abençoar a vida de Paulo, e ela aparece aqui como uma mãe que emprestou o seu afeto, o seu cuidado, o seu olhar, e também no início da caminhada de Paulo foi uma mãe e que também deu todo o apoio, recebendo em casa, apoiando e ajudando naquele momento tão difícil que Paulo precisava de uma família para poder se levantar como apóstolo e ter então esse apoio tão necessário em tempo oportuno, como a gente tem acompanhado a vida desse grande apóstolo. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio desse dia, chamando a atenção para a natureza familiar e os ternos afetos que presidem os relacionamentos, e que Paulo também combateu o bom combate, guardou a fé e a ternura. E é por isso que Paulo então conclui o capítulo 16 de Romanos, quando ele vai citar com muita gratidão, versículo 21, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes, e aí ele vai agradecer no 23, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, e tantos outros que ele ainda vai citando, de forma que o capítulo 16 de Romanos se torna uma carta alegre, festiva, familiar, vencedora, vitoriosa, afetuosa, por tantos relacionamentos que foram desenvolvidos na vida desse grande apóstolo e que nos inspira hoje a estender esse afeto também a outras pessoas. Que Deus então nos ajude, nos abençoe e que venham dias de mais profundidade nos relacionamentos familiares que nós possamos abençoar. Que Deus nos ajude aqui. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio um grande abraço nesse momento. Amém.